Então, pessoal, dando continuidade, hoje é a defesa de dissertação de mestrado do aluno Gerson Bruno de Aguiar, ou Gerson Bruno Aguiar. Eu agradeço a participação da banca, tendo como nosso membro interno o professor Ítalo, da Universidade Federal, Piauí, e agradeço a participação do membro externo, professor José Santana, da Universidade Federal do Maranhão. Claro, agradeço a todos vocês que vieram assistir essa defesa, pessoal. Gerson, você tem 50 minutos para convencer a banca de que o seu trabalho realmente é um trabalho viável, certo? Fico com Certo. você agora. Manda ver aí, Gerson. Tudo bem, eu só quero me certificar que todos estejam vendo a tela. Tudo bem aí? Agora sim. Sim, já Certo, tudo né? beleza. Pronto, deixa eu botar aqui. Então, vamos começar, né? O título da dissertação é a circunferência escrita como produto e soma de matrizes, tá bom? É uma nova abordagem do ensino de matrizes no ensino médio. A meu orientador é o professor Dr. Cleidinaldo Aguiar Souza, da Universidade Federal do Piauí. Eu tive conhecimento, né, porque assim, o professor Cleidinaldo ele já trabalhava já trabalhou, né, com a representação da circunferência através de matrizes, tá bom? De operações com matrizes, e a Marina até publicou, sobre a orientação do professor Cleidinaldo, um trabalho relacionado a isso, mas foi um trabalho relacionado a circunferências centradas na origem, não? Eu conversando com o professor Cleidinaldo, a gente conversou um pouco sobre trabalhos, né, e aí ele ele disse que já tinha feito esse trabalho da Marina, fui ver, gostei, e aí a gente poderia expandir, né, para uma circunferência centrada em um ponto qualquer, trabalhar com trajetórias, né, e aí também poderia relacionar com outras áreas do conhecimento, e isso me deixou bastante feliz, e aí eu quis conhecer um pouco mais e acabei fazendo esse trabalho, tá bom? Então, para começar, nós temos um problema recorrente na educação básica, né, que consiste em encontrar uma ligação entre os diversos conteúdos que são ensinados em sala de aula, né? É necessário cada vez mais professores que consigam fazer uma bela ligação entre esses conteúdos, né, através das diversas áreas do conhecimento. Muitas dessas exigências, né, são atendidas através de projetos que são realizados dentro das escolas. Então, assim, pensando na interdisciplinaridade, né, vamos conectar o ensino de matemática, mais precisamente o ensino de álgebra e de geometria, né, para resolver um problema clássico no campo da robótica, que é guiar um robô autônomo de uma determinada configuração inicial a uma dada configuração final, né, na presença de obstáculos, né? Uma das alternativas para resolver um problema desse tipo, né, é encontrar uma trajetória por onde o robô irá se deslocar. Mas, assim, encontrar trajetórias, né, em geral, não é uma tarefa fácil. Porém, para estudantes, né, que já possuem uma boa maturidade com a disciplina de cálculo avançado, né, o entendimento do comportamento da trajetória ele é facilitado. O problema é para estudantes da educação básica, né, que devido à falta de ferramentas, né, fica bem complicado. Então, nesse trabalho, né, nós vamos utilizar matrizes para encontrar trajetórias para o deslocamento de um robô autônomo. Bom, mais precisamente, mostraremos que uma circunferência centrada em um ponto qualquer e raio R, tá bom, é dada através de operações com matrizes. Dessa forma, nós vamos obter uma nova maneira de escrever uma circunferência. Então, vamos considerar algumas coisas, tá bom? Então, seja o plano π com o sistema de eixos ortogonais OX, Y, nós podemos representar o plano π da seguinte maneira, tá bom? Então, o plano π é o conjunto dos pontos de coordenadas x e y, onde x e y pertencem aos reais. Assim, nós vamos associar cada ponto P do plano π, tá bom, por uma matriz, coluna. Como vocês estão vendo, onde a primeira linha dessa matriz representa a coordenada do eixo OX, né? E a segunda linha representa a coordenada do eixo OY, certo? Então, como a circunferência, né, é um subconjunto do plano π, onde, digamos que
digamos que a circunferência esteja centrada no ponto P índice 0, de coordenadas x índice 0 e y índice 0. Tá bom? Então, nós vamos representar naturalmente um ponto dessa circunferência por uma matriz coluna, como vocês podem ver aqui, tá bom? Onde, né, nós vamos ter que a diferença ao quadrado é x menos x índice 0, a diferença ao quadrado de y menos índice 0, y índice 0 vai ser igual ao raio ao quadrado. Então, nós vamos ao nosso primeiro resultado, que realmente garante que nós vamos poder escrever realmente a circunferência como produto e soma de matrizes, tá bom? Então, vejamos. Seja uma circunferência centrada em P índice 0 e raio R, se P é um ponto fixo qualquer, tá bom? Onde esse P ele vai estar na circunferência centrada na origem, tá bom? Com o mesmo raio. Então, podemos dizer que a circunferência centrada nesse ponto P índice 0 e raio R é dada pelo conjunto da forma A vezes P mais P índice 0, onde A é uma matriz ortogonal de ordem 2, tá bom? Eu coloquei essa notação para indicar isso, que a matriz é ortogonal de ordem 2. Por quê? Porque, para se lembrar, né, rapidamente, uma matriz ortogonal é uma matriz cuja a sua inversa é igual à sua transposta, tá bom? Então, quando eu faço isso, é isso que eu estou falando, tá bom? Que eu estou dizendo. Então, essa imagem, ela está representando isso, tá bom? Que através de um ponto, através dessa expressão, considerando esse ponto na circunferência centrada na origem, tá bom? Nós vamos poder gerar essa circunferência que está em vermelho aqui, como vocês podem ver, né? Considerando o ponto P0 nessas condições. Então, vamos demonstrar, né? Vamos fazer só uma ideia da demonstração. Então, considere arbitrariamente um ponto P de coordenadas U e V pertencente à circunferência centrada na origem, tá bom? Esse ponto é um ponto fixo, e há uma matriz ortogonal de ordem 2. Então, veja que o produto A vezes P mais P índice 0, tá bom? Vai ser dada por esse ponto com essas coordenadas, e aí nós vamos verificar se esse ponto pertence à circunferência centrada em P índice 0, tá bom? E raio R. Para isso, vamos substituir as coordenadas desse ponto na equação da circunferência. Quando fizermos isso, vamos descobrir essa expressão, tá bom? E aí tem um detalhe, como a matriz A é ortogonal, é possível verificar que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado mais D ao quadrado, que é igual a 1, certo? E além disso, A vezes C mais B vezes D é igual a 0. Ou seja, essa nossa expressão será igual a U ao quadrado mais V ao quadrado, que por um acaso é igual a R ao quadrado, pois U e V são as coordenadas do ponto P, que dista R da origem, tá bom? Com isso, né, eu posso dizer que realmente esse nosso ponto da forma A vezes P mais P índice 0, ele pertence à circunferência centrada em P índice 0, tá bom? E raio R. Agora, por outro lado, se a gente considerar um ponto X pertencente à circunferência centrada em P índice 0 e raio R, veja que o ponto X ele só pertence a esse nosso conjunto, tá bom? Ou seja, o conjunto dos pontos da forma A vezes P mais P índice 0, onde há uma matriz ortogonal de ordem 2, se somente se existe uma matriz ortogonal de ordem 2, digamos B, tal que o X vai ser igual a B vezes P mais P índice 0. Então, a sacada aqui é a gente considerar B dessa maneira. Quando nós considerarmos B dessa maneira, nós vamos verificar que o produto B vezes P mais P índice 0 vai ser justamente o nosso ponto X. Esses cálculos não são difíceis de se referir, tá bom? Só que eu não sei ainda se a matriz B ela é ortogonal. Então, para verificar se a matriz B é ortogonal, nós fazemos o quê? Vamos fazer a matriz B vezes a sua transposta, tá bom? E aí, para verificar, nós fazemos a matriz B transposta vezes a matriz B. Dá um pouco de trabalho, essas contas, mas não é nada de outro mundo, tá bom? Quando fizermos isso, nós vamos descobrir que a matriz B vezes a sua transposta vai ser identidade de ordem 2, do mesmo modo, né? A matriz B transposta vezes a matriz B vai ser também a identidade de ordem 2. Ou seja, a matriz B ela é ortogonal e, consequentemente, né, a circunferência centrada em P índice 0 e raio 2 realmente pode ser escrita como conjunto dos pontos A vezes P mais P índice 0, onde A é uma matriz ortogonal de ordem 2. Certo? Então, vamos a um exemplo de como podemos usar aquele teorema, né?
Então, considere a circunferência centrada em pêndice 0, raio 2, onde pêndice 0 tem abscissas 2 e a ordenada menos 3. Nós podemos representar a circunferência centrada em pêndice 0 e raio 2 conhecendo apenas um dos pontos da circunferência centrada na origem e com o mesmo raio. Como, por exemplo, o ponto P de coordenadas raiz de 3 e 1. Tá bom? Esse é um ponto que pertence à circunferência centrada na origem, tá bom? Em raio 2. Então, a circunferência centrada em um ponto pêndice 0, tá bom? E raio 2 pode ser representada por esse conjunto, tá bom? Onde vale lembrar que essa primeira matriz, ela representa uma matriz ortogonal de ordem 2, tá certo? Então, assim, essa expressão, esse conjunto, né, é o que está sendo representado nessa imagem, tá bom? Nós temos aqui o ponto P, tá bom? As coordenadas dele aqui são a raiz de 3 e 1, tá bom? E aí, a partir daquela expressão, nós conseguimos gerar toda essa circunferência que está em vermelho, né? Centrada no ponto P de 0 de coordenadas 2 e menos 3, certo? Bem, uma consequência do teorema 1, tá bom, é que nós vamos poder ter esse corolário, que vai nos fornecer duas maneiras distintas de escrever a circunferência. Vamos ver. Seja a circunferência centrada em pêndice 0 e raio R, considerando novamente que o ponto P é um ponto fixo sobre a circunferência centrada na origem, do mesmo raio, então, nós temos dois casos. O primeiro caso é que essa circunferência pode ser escrita como conjunto A vezes P mais pêndice 0, onde a matriz A ela vai ser ortogonal, e além disso, o determinante da matriz A vai ser igual a 1. Bom, outro caso é que essa circunferência também vai poder ser escrita pelo conjunto A vezes P mais pêndice 0, onde A é uma matriz ortogonal, tá bom? E agora o determinante da matriz A é menos 1. Então, com isso, eu consigo refinar um pouco mais aquele nosso primeiro teorema, tá bom? Eu não preciso mais considerar todas as matrizes ortogonais para que eu possa desenvolver a circunferência. Posso considerar apenas as matrizes ortogonais com determinante igual a 1 ou com determinante igual a menos 1. Tá, vamos à demonstração? Vamos demonstrar apenas o primeiro caso, e aí o segundo caso é feito de forma análoga, tá bom? É bem tranquilo. Então, assim, pelo primeiro teorema, nós já ganhamos a primeira inclusão, tá bom? Pelo teorema 1. Então, nós já ganhamos que o conjunto dos pontos da forma A vezes P mais pêndice 0, onde A é uma matriz ortogonal de ordem 2 e o determinante da matriz A é 1, já está contido nessa nossa circunferência. Agora, nós vamos demonstrar que a circunferência está contida nesse nosso conjunto. Então, considere um ponto X pertencente a essa circunferência. E seja a matriz A dada nessas condições, tá bom? Já sabemos que a matriz A ela é ortogonal. E se fizermos aqui o determinante, é fácil verificar que o determinante dessa matriz também é igual a 1, certo? E aí, veja, quando fizermos A vezes P, né, mais pêndice 0, nós vamos descobrir justamente o nosso ponto X. Ou seja, eu ganho que existe uma matriz ortogonal A com determinante igual a 1, tal que X pode ser representado por A vezes P mais pêndice 0. Então, a circunferência está contida nesse nosso conjunto, logo, eu posso dizer que a circunferência pode ser escrita como o conjunto A vezes P mais pêndice 0, onde a matriz A ela é ortogonal e, além disso, o determinante da matriz A é igual a 1. Tá bom? Como eu falei, o caso da demonstração do segundo caso, né, é tranquilo. Tá bom? Fazemos da mesma maneira, só trocamos a matriz A. Então, assim, de um modo geral, né, o próximo resultado que nós vamos mostrar, ele vai indicar que a circunferência centrada no ponto pêndice 0 e raio R, ela vai poder ser obtida através do produto de matrizes ortogonais, mas pelo ponto agora P menos pêndice 0, onde esse ponto P, ele não vai mais pertencer à circunferência centrada na origem, ele vai pertencer à nossa própria circunferência que queremos escrever, tá bom? É como está sendo ilustrado nessa figura, tá bom? Então, vamos verificar como é que nós vamos fazer isso. Então, nós temos o teorema 2, que vai nos indicar como será feito o que nós acabamos de falar. Então, seja a circunferência centrada em pêndice 0 e raio R, se P é um ponto fixo qualquer pertencente a essa circunferência, então, nós vamos poder escrever essa nossa circunferência como conjunto dos pontos da forma A vezes P menos pêndice 0 mais pêndice 0, onde A vai ser uma matriz ortogonal também, de ordem 2.
certo? Então, será dessa maneira que nós vamos fazer. Vamos provar isso. Então, primeiro, vamos considerar x um ponto pertencente à circunferência centrada em pêndice zero, tá bom? De raio R. Esse ponto, ele só pertence a esse nosso conjunto, tá bom? Se somente se existe uma matriz ortogonal A, tal que esse x vai ser igual ao A vezes a diferença P menos pêndice zero, somado com um ponto pêndice zero. Então, nós vamos considerar a matriz A, tá bom? Ortogonal de ordem 2, dada dessa seguinte maneira, certo? Então, considerando essa matriz A, vamos verificar o que acontece quando fazemos A vezes P menos pêndice zero mais pêndice zero, tá bom? Quando fizermos essa conta, vamos chegar que nós vamos ter nosso próprio ponto X. Ou seja, com isso fica demonstrado que esse nosso ponto pertence, o ponto X pertence ao conjunto das matrizes, ou seja, que realmente a circunferência, né, centrada em pêndice zero está contida no conjunto A vezes P menos pêndice zero, mais pêndice zero, né, onde A é uma matriz ortogonal de ordem 2. Então, para demonstrar que aquele nosso conjunto, tá bom, que vocês estão vendo aqui, está contido na circunferência centrada em pêndice zero, vamos considerar, primeiramente, a matriz A de forma genérica, tá bom? Ela é ortogonal, e aí nós vamos ter que A vezes P menos pêndice zero, somado com pêndice zero, será dada por esse ponto, com essas coordenadas, tá bom? Quando aplicarmos na equação da circunferência, tá bom, centrada em pêndice zero, verificamos que vai ser satisfeita, né, essa equação, pelo mesmo fato que aconteceu naquela teorema 1, né, aquela demonstração, que vemos que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado mais D ao quadrado, que é igual a 1. Tá bom? E além disso, A vezes C mais B vezes D é igual a 0. Ou seja, vai nos sobrar U menos a diferença ao quadrado, né, U menos X em C0 ao quadrado, V menos Y em C0 ao quadrado, e aí, por um acaso, essa U e V é a coordenada do ponto P, né, que ele pertence à circunferência, né, centrada em pêndice zero e raio R, tá bom? Então, essa equação ela é satisfeita. Ou seja, podemos concluir que realmente a circunferência centrada em pêndice zero e raio R realmente podemos escrever como conjunto da matriz A vezes P menos pêndice zero mais pêndice zero, é o ponto, né, desculpa, onde A é uma matriz ortogonal de ordem 2. Tá bom? Assim, do mesmo modo como fizemos no teorema 1, né, nós vamos apresentar o corolário 2, tá bom? Que vai refinar novamente um pouco esse nosso teorema. Então, seja a circunferência centrada em pêndice zero e raio R, se P é um ponto fixo qualquer sobre a circunferência centrada em pêndice zero, tá bom? E com o mesmo raio, então, nós temos duas formas, novamente, de escrever a circunferência. Então, primeiro, ela pode ser escrita como conjunto dos pontos da forma A vezes P menos pêndice zero, tá bom? Mais pêndice zero, onde A é uma matriz ortogonal de ordem 2, e além disso, o determinante da matriz A é 1. Ou podemos escrever como o conjunto, tá bom, dos pontos da forma A vezes a diferença P menos pêndice zero, somado com pêndice zero, onde A é uma matriz ortogonal de ordem 2, e além disso, o determinante da matriz A é menos 1. Veja, e vamos provar o caso I novamente, e o caso I, né, é feito de forma análoga. Então, pelo teorema 2, nós já ganhamos a primeira inclusão. Nós já ganhamos que o conjunto A vezes P menos pêndice zero mais pêndice zero, né, onde A é ortogonal e, além disso, o determinante é 1, já está contido na circunferência. Vamos mostrar, então, que a circunferência está contida nesse conjunto. Para isso, vamos considerar x, de coordenadas x e y, pertencente a essa nossa circunferência centrada em pêndice zero e raio R. Então, novamente, considerando a matriz A desta maneira, tá bom? É fácil verificar que A vezes P menos pêndice zero mais pêndice zero vai ser nosso ponto X. Com isso, fica provado que realmente a circunferência, né, está contida nesse nosso conjunto e, portanto, podemos concluir que realmente a circunferência pode ser escrita, né, como o conjunto A vezes a diferença P menos pêndice zero mais pêndice zero, onde A é uma matriz ortogonal de ordem 2, e, além disso, o determinante da matriz A é igual a 1, certo? Temos um exemplo. Então, dados os pontos P de coordenadas 4 e 5 e ponto Q de coordenadas 1 e 3, o conjunto
A, né, vezes a diferença P menos Q, somado com o Q, bom que vocês podem verificar aqui, como seria com as matrizes. Então, onde a matriz A, né, é uma matriz ortogonal com determinante igual a 1, essa expressão, bom, ela pode ser representada por essa imagem. Bom, onde esse ponto P índice 0 é aquele ponto Q, tá bom? E onde coordenadas 1 e 3, ele é o centro, e o ponto P é um ponto que pertence a essa nossa circunferência. Tá bom? Então, assim, com isso, a gente ganha, né, nós já sabemos, então, como representar uma matriz centrada em um ponto qualquer como produto e soma de matrizes. O que nós vamos falar agora é sobre a orientação dos pontos da circunferência por meio, e fazemos isso por meio de matrizes, tá bom? Então, pelo teorema 1, pelo aquele nosso primeiro teorema, nós obtemos que todos os pontos da circunferência centrada em P de 0 A e o R, né, podem ser obtidos através de matrizes, considerando um ponto qualquer sobre a circunferência centrada na origem, tá bom? A e o R. E assim, mais precisamente, né, vamos considerar um ponto Q pertencente a essa circunferência centrada em P índice 0 e raio R. Então, existe uma matriz ortogonal A, tal que esse nosso ponto Q, ele vai ser dado pelo ponto da forma A vezes P, tá bom? Mais P índice 0. Onde esse ponto P, ele pertence à circunferência centrada na origem. Então, por simplicidade, né, nós vamos tomar o ponto P de coordenadas R0. Ponto P índice 0 de coordenadas, de coordenadas X índice 0 e Y índice 0. O ponto Q1, tá bom? Vai ter coordenadas R mais índice 0 e Y índice 0. E o ponto Q2 será o ponto que vai estar se movimentando sobre a circunferência, tá bom? E sobre a circunferência, e ele vai ter coordenadas X mais X índice 0 e Y índice 0 mais a raiz quadrada de R ao quadrado menos X ao quadrado, tá bom? Onde, nesse caso, né, a matriz A, ela é dada dessa maneira. Essa matriz, ela é ortogonal, tá bom? E nesse caso aqui, o determinante dela é menos 1. Bom. Então, segue que a trajetória descrita pelo ponto AP, ao longo da circunferência centrada na origem, né, partindo de um ponto P no sentido anti-horário, induz uma trajetória descrita pelo ponto A vezes P mais P índice 0, ao longo da circunferência centrada em P índice 0 e raio R, tá bom? E nós vamos partir de do ponto Q1 no sentido anti-horário. Assim, né, se a gente considerar um ponto Q índice 3, onde coordenadas x índice 0, menos r e y índice 0, nós podemos deslocar, né, ao longo da circunferência centrada em P índice 0 e raio R, partindo do ponto Q1 até o ponto Q2, tá bom, de coordenadas x1 e y índice 1, pertencente ao arco gama de Q1, Q3, e aí veja, essa seta, ela está para a esquerda, né, para indicar que nós estamos nós estamos partindo do ponto Q1 ao ponto Q3, né, no sentido anti-horário. Tá bom? Então, nós podemos fazer isso, então, através dessa expressão, tá bom? Então, através dessa expressão, através disto, onde R, aí eu usei essa notação para indicar que o x ele vai estar decrescendo, tá bom? Então, ele vai partir de R, e aí ele vai decrescer até x índice 1 menos x índice 0. Isso é importante, vejam aqui que mais para frente nós vamos ter uma mudança aqui, tá bom? Então, vejamos o que é que vai estar acontecendo com essa expressão. Nós vamos estar partindo do ponto Q1, tá bom? E indo até um ponto Q2, certo? Vamos verificar isso aqui acontecendo no GeoGebra. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra, tá aqui já aberto, tá bom? Através dessa expressão, não sei se vocês conseguem ver o ponto se movimentando, tá bom? Mas está aqui o ponto Q, que ele tem essas coordenadas, tá bom? Aliás, ele é dado por esse produto e soma de matrizes, onde x, como ele vai estar variando de R até menos R. Tá bom? Nós vamos conseguir gerar todo esse ponto, e veja que o ponto, de acordo com que o ponto AP, né, vai se movimentando na circunferência centrada na origem, o ponto Q se movimenta também na circunferência centrada em P índice 0. Tá bom? E no caso, o raio é o mesmo, tá bom? Se eu aumentar aqui um pouquinho, né,
o ponto P, se eu pegar ele um pouco mais distante da origem, veja que o ponto Q, né, ele também vai distanciar um pouco mais do centro, né, dessa nossa circunferência. Tá bom? Então, vamos a um exemplo. Então, dado um ponto Q1 de coordenadas 8 e 0 sobre a circunferência centrada no ponto de coordenadas 6 e 0, tá bom? De A e 2, através dessa nossa expressão aqui, né, que vocês estão vendo, com x variando de 2 até menos 2, nós vamos percorrer todo o arco com extremidades Q1, tá bom? E Q3 de coordenadas 4 e 0 ao longo da circunferência centrada no ponto de coordenadas 6 e 0, tá bom? E raio 2. Em particular, né, se a gente assume que o x vai estar variando de 2 até menos raiz de 3, a trajetória descrita partindo do ponto Q1, ela vai até o ponto Q2 com essas coordenadas, tá bom? Isso aqui seria mais ou menos, seria aproximadamente, na verdade, 6 menos a raiz de 3, né? E 1. Então, vai ser feito dessa maneira, como indica essa imagem, tá bom? Podemos fazer isso aqui também lá no GeoGebra, certo? Então, nós vamos, através daquela expressão, a última, partindo do ponto Q1 até o ponto Q2. Vamos ver isso aqui no GeoGebra. E aí, eu vou diminuir aqui o ponto P, que nós pegamos o ponto P contendo essas coordenadas. Deixa eu movimentar aqui que ele apaga. E aí, nós estamos partindo do ponto Q1 até o ponto Q2, só que esse x está variando de 2, né, até menos 2. Então, nós vamos mudar aqui um pouco ele, vamos considerar ele até menos a raiz de 3, tá bom? Eu vou mudar aqui, STRT, raiz de 3, assim que eu chamo a raiz de 3 aqui no GeoGebra, né? E aí, veja, né, quando fizermos isso, veja que ele não vai mais até o ponto Q3, né? Ele vai só até realmente aquele nosso ponto Q2, tá bom? Ela tá meio falhada, tá bom? Tá meio falhada assim por causa da velocidade, tá bom? Do ponto. Se eu diminuir a velocidade aqui, ele vai começar a preencher, mas vai demorar muito para preencher todo, certo? Então, vamos um pouco mais para frente. Então, do mesmo modo, né, nós vamos poder nos deslocar ao longo da circunferência centrada em peixe 0 e raio R, partindo de um ponto Q1 até um ponto Q2, e agora o ponto Q2 ele vai pertencer ao arco, né, a gama partindo de Q3 até Q1, tá bom? No sentido anti-horário. Através das operações com matriz, mas nós vamos fazer assim. Primeiro, através daquela nossa primeira expressão, né, nós partimos do ponto Q1 até o ponto Q3, no sentido anti-horário, e aí, após isso, nós vamos usar essa nossa outra expressão, tá bom? Para partir do ponto Q3 até o ponto Q2, tá bom? E aqui, note o seguinte, primeira mudança, aqui eu mudei o P eu peguei como sendo o oposto, tá bom? Daquele nosso ponto P, e aqui também mudou, tá bom? O intervalo agora, o x vai variar de R até x índice 0 menos 1. Nós tínhamos ao contrário, tá bom? Era x índice 1 menos x índice 0. Então, isso é o que está sendo ilustrado aqui, nessa próxima figura. Nós partimos de Q1 até um ponto Q2, tá bom? E até o ponto Q3, se perdoe. E aí, depois, nós vamos partir de um ponto Q3 até um ponto Q2 através daquela nossa expressão. Podemos verificar isso aqui também no GeoGebra. Tá bom? Deixa eu só desmarcar aqui. Primeiro, deixa eu voltar aqui o A, né? Rapidinho. Ele vai variar aqui de menos R a R. Bom, fazendo assim, a gente vai gerar a semicircunferência, tá bom? Ou seja, o arco Q1, Q3. E aí, depois, deixa eu tirar aqui o rastro, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Tirar o rastro desse ponto Q. E agora nós vamos pegar o P como oposto, tá bom? Então, nós fazemos isso aqui. E aí, essa nossa expressão, ela muda, né? Como eu falei. Ela vai mudar e nós vamos considerar ela agora dessa maneira. Certo? E aí, deixa eu habilitar o rastro novamente para vocês conseguirem ver direitinho o que está acontecendo. Então, a partir dessa outra
dessa nossa outra expressão, nós conseguimos gerar todo o arco Q3, Q1, tá bom? Que está sobre a nossa circunferência centrada em peixe zero. E novamente, né, se eu aumentar aqui o raio, né, se eu aumentar a distância, ele vai aumentar também. Tá? Vamos voltar. Então, a continuação daquele exemplo, nós vamos considerar novamente o ponto Q1 de coordenadas 8 e 0, né, sobre a mesma circunferência, e através dessa expressão nós já vimos que ela vai percorrer todo o arco Q1, Q3, certo? E aí nós vamos continuar o processo através dessa outra expressão, tá bom? E aí o x vai variar de 2 até a raiz de 3, tá bom? Isso é aproximadamente a raiz de 3. E aí nós vamos percorrer, no sentido anti-horário, o arco Q1, Q3, Q1, tá bom? Até o ponto de coordenadas Q2, ponto Q2 de coordenadas 4,26 e menos 1, tá bom? E isso, se a gente é fácil verificar, né? Quando a gente aplica x é igual a raiz de 3. E aí verificamos que realmente vai dar o nosso ponto Q2. Isso está sendo indicado aqui nessa figura. Então, nós partimos primeiro de Q1 até Q3, que ele vai estar mais ou menos aqui, através daquela primeira expressão, tá bom? E aí, a segunda expressão vai nos dar esse pedacinho aqui, né? Esse caminho aqui de Q3 até Q2. Então, outra forma da gente orientar essa circunferência, né, é através do que foi mostrado no Teorema 2. Então, veja, fixado um ponto arbitrário P, pertencente à circunferência centrada em peixe zero e raio R, nós podemos obter todos os pontos dessa nossa circunferência, né, através de operações com matrizes, tá bom? E mais precisamente assim, dado um ponto Q de coordenadas peixe zero e R, existe uma matriz ortogonal A, né, tal que esse nosso ponto Q vai ser igual ao conjunto, vai ser igual ao ponto, perdoe, A vezes a diferença P menos P índice zero mais P índice zero. Então, assim, considerando aquele nosso teorema, nós vamos considerar aqui o P índice zero de coordenadas genéricas, novamente, x índice zero e y zero, e um ponto P de coordenadas x e y. Tá bom? E agora a matriz A vai ser dada dessa outra maneira. Então, se a gente considerar o ponto P índice 1, né, de coordenadas x índice 0 mais r, y índice 0, e o ponto P2 de coordenadas x índice 0 menos r, y índice 0, né, eles são pontos da circunferência centrada em P índice 0, tá bom? E raio R. E aí, dado arbitrariamente um ponto Q1, pertencente a essa nossa circunferência, nós vamos ter 4 casos que devemos considerar. Tá bom? Então, primeiro caso. O ponto Q1, ele vai pertencer ao arco, né, gama de P1, P2, tá bom? E nesse caso, né, podemos considerar o arco Q1, Q3, tá bom? Gama de Q1, Q3, contido no arco, gama de P1, P2, tá bom? E nesse caso aqui, nós vamos ter que todo ponto Q que vai pertencer a esse nosso arco, né, gama de Q1, Q3, ele é dado pela seguinte expressão. Então, através dessa expressão, vale notar também uma observação sobre essa matriz. Tá bom? Então, através dessa expressão, onde x vai variar de x índice 1 até x índice 3, nós podemos obter qualquer ponto P, que pertence ao arco gama de Q1, Q3. Tá bom? Isso é o que está sendo ilustrado nessa nossa figura. Podemos fazer isso aqui também usando o GeoGebra. Tá bom? Veja na sala de aula, isso aqui é muito bom para aplicar. Eu vou esquecer aqui alguns pontos, esse ponto P, vou esquecer essa nossa circunferência centrada na origem, tá bom? Deixa eu esquecer esse ponto AP, e aí eu vou pegar o ponto P1, vou pegar aqui um ponto R, deixa eu deixar aqui um pouquinho, vou pegar o ponto, deixa eu ver aqui se eu acho, o ponto P2, e agora deixa eu desconsiderar essa equação, essa expressão, e aí nós vamos considerar essa outra expressão aqui, deixa eu mexer aqui um pouquinho, tá bom? Então, através dessa nossa outra expressão, nós partimos do ponto P1, ficou no meio aqui, né? Deixa eu esquecer aqui esse ponto, Q1 e Q3 também, pronto. Então, através dessa nossa expressão, nós vamos partir do ponto P1 até o ponto P2, tá bom? E veja que o intervalo que o x vai variar é de
de x índice 0 mais r, né, até x índice 0 menos r. Conseguimos fazer esse ponto. E veja aqui, ó, de acordo com que eu movimento aqui o P1, tá bom? E aí nós vamos estar gerando outra circunferência, tá bom? Certo? A semicircunferência com um raio maior. Então, o segundo caso a considerar é que Q1 ele pertence ao arco gama de P2, P1, tá bom? E nesse caso, né, a gente pode considerar o arco gama de Q1, Q3 contido nesse nosso arco P2, P1, tá bom? E aí nós vamos ter que cada ponto Q pertencente a esse arco, né, gama de Q1, Q3, ele vai ser dado por essa outra expressão. Tá bom? Veja que aqui nós mudamos. Tá bom? O sinal aqui, né, dos elementos da diagonal principal foi mudado. E além disso, o intervalo aqui ele está um pouco diferente, porque nós vamos agora de x1, x índice 1 até x índice 3, tá bom? Mas agora o x vai estar crescendo, tá bom? Vai estar crescente. Podemos verificar isso também no GeoGebra. Então, só que agora nós vamos considerar essa outra expressão. Deixa eu colocar aqui. A expressão será essa. Deixa eu, já eu volto. Pronto, a expressão é essa aqui. E aí, nós vamos ter outro ponto. Não vai ser mais esse R, porque esse R eu configurei para outra coisa. Então, o que nós vamos ter agora é esse nosso ponto. É isso que está aqui embaixo. Deixa eu diminuir aqui um pouco, né? Para vocês poderem ver. Então, através dessa nossa outra expressão, nós, o ponto, né, que eu chamei aqui de R, mas lá é Q, né, ele vai percorrer toda essa semicircunferência, ou seja, o arco P2, P1, tá bom? Vamos voltar. Então, isso é o que está sendo ilustrado nessa figura, tá bom? Então, através dessa nossa outra expressão, partimos do ponto Q1 até um ponto Q3. O terceiro caso a considerar é que Q1 ele vai pertencer ao arco gama de P1, P2, tá bom? E Q2 ele vai pertencer ao arco P2, P1. Nesse caso, né, nós vamos usar a expressão 3 e 4. Tá bom? Então, usando a expressão 3, nós vamos partir de Q1, tá bom? Até o ponto P2. E aí, onde x, nesse caso, vai variar de x índice 1 até x índice 0 menos r. Tá bom? E aí nós vamos continuar através da nossa expressão 4, tá bom? Que foi a última expressão que vimos. E com isso x vai ser crescente, né? X vai estar variando de x índice 0 menos r até x índice 2, tá bom? Até chegar no ponto Q2. Como está sendo ilustrado aqui nessa figura, eu estou dizendo assim, que através daquela nossa expressão 3, né? Nós vamos partir do ponto Q1 até o ponto P2, tá bom? Que está situado aqui, onde está o cursor do mouse. E aí, através daquela nossa outra expressão, a 4, nós partimos de P2, desculpe, até o ponto Q2, certo? A nossa último caso a considerar é que Q1 ele vai pertencer ao arco gama de P2, P1, e Q2 pertence ao arco P1, P2. Nesse caso, né, nós vamos usar primeiro a equação 4, a última que nós vimos, tá bom? Considerando x variando de x índice 1 até x índice 0 mais r, e aí nós vamos continuar o processo através daquela equação 3, tá bom? Considerando x variando de x índice 0 mais r até x índice 2, tá bom? Dessa maneira, como está descrito. E isso é o que está sendo ilustrado aqui. Só que, nesse caso aqui, eu mudei aqui, né? Foi um erro. Q1, ele tem que estar aqui, e Q3 aqui, tá bom? Mas é assim, nós vamos partir de Q1, considera aqui sendo o Q1. Então, vamos partir de Q1 até o ponto P1, através daquela nossa expressão 4, e aí, a partir da nossa expressão 3, nós vamos partir de P1 até o ponto Q3, tá bom? Então, assim, né, para finalizar, nós vamos utilizar a noção de deslocamento sobre a circunferência apresentada até aqui, né, para estudar a navegação de robôs autônomos. Bem, robôs móveis, né, os robôs móveis, né, estão cada vez mais presentes, né, realizando tarefas de transporte de peças,
inspeção de plataforma, de perfuração de petróleo, né, monitoramento, mapeamento, vigilância e demais outras coisas. Bom, a principal característica de um robô móvel, tá bom, é a sua capacidade de locomoção. Então, isso feito de modo autônomo, tá bom? E sobre um determinado ambiente. Aqui, um problema clássico, né, em navegação de robôs é fazer com que um robô navegue em segurança, né, por um ambiente, evitando colisões com obstáculos, até alcançar uma ou mais posições pré-estabelecidas. Uma proposta para o problema da navegação autônoma de robôs, né, é dividir a navegação em 4 etapas, tá bom? Que seria a etapa de mapeamento do ambiente, tá bom? A etapa de geração, de planejamento, desculpa, a etapa de geração e controle da trajetória. Então, vamos ver essa etapa um por um. Então, na etapa de mapeamento, né, analisamos o ambiente, né, identificando os objetos nele contidos e suas respectivas localizações. Na etapa do planejamento, né, de trajetória, é onde se define a trajetória segundo algum critério, como, por exemplo, o menor caminho entre a posição de origem e a posição de destino, né, as posições que se passar, né, os obstáculos. E no planejamento, a gente tem a etapa que é a geração de trajetória, desculpa. Bom, e aí, nessa geração, né, vai constituir-se basicamente de encontrar argumentos matemáticos, certo? Ou conjunto de funções, né, funções ou conjunto de funções, que vai constituir, né, com a fidelidade a trajetória planejada, tá bom? Assim, o grande problema dessa trajetória é justamente encontrar essas funções, né, ou conjunto de funções, esses argumentos matemáticos, tá bom? Para construir o caminho em que o robô ele deve rastrear e seguir. A última etapa é o controle da trajetória, tá bom? Então, assim, nessa etapa, então o robô, ele corresponde, desculpa, nessa etapa corresponde apenas em fazer com que o robô rastreie e siga, né, o que foi planejado, tá bom? O que foi feito. Desculpa. Então, assim, nesse trabalho, né, nós vamos nos concentrar apenas em uma daquelas etapas, tá bom? Que é a geração de trajetória, né? Onde, através de operações com matrizes, tá bom? Nós vamos determinar o caminho que o robô irá rastrear e seguir, tá bom? Vamos a um problema, tá bom? Desculpa. Nuvens perigosas, né, de contaminação atmosférica, elas podem ser causadas por diversos fatores, como derramamento de caminhão-tanque ou ferrovia, né, acidente de lançamento industrial ou ataque terrorista químicos, biológicos, nucleares. Então, dependendo dos ventos predominantes e da flutuabilidade da nuvem, os contaminantes eles podem ser transportados por longas distâncias ou permanecer em algumas regiões por um longo período. Os perigos para a população e para o meio ambiente são altamente variáveis, uma vez que a gravidade da exposição depende do tipo de contaminação, concentração, duração da exposição, modo de contato e degradação natural da toxina. Consequentemente, né, as respostas a um evento como esse variar de uma transmissão pela TV ou meio de avisos para permanecer dentro de casa ou evitar a área, né, para a evacuação de emergência em grande escala e subsequente quarentena de descontaminação. A determinação imediata da espécie da toxina, origem da nuvem, estrutura da nuvem e previsões de evolução, né, teriam benefícios significativos na prevenção da exposição e do planejamento de solução de baixo custo. Então, vamos supor um problema aqui, né? Suponha que ocorra uma explosão em um caminhão-tanque na estrada de Teresina à União, tá bom? Aproximadamente 25 quilômetros do centro de Teresina. Suponha que o ocorrido produziu uma nuvem de 50 metros de diâmetro a uma altura de 60 metros, que segue em direção à cidade de Teresina a uma velocidade de 5 km por hora. Para uma tomada de decisão eficiente, a nuvem ela vai ser perseguida por um veículo autônomo, né, até para evitar a exposição do piloto com a nuvem, equipado com sensores de alta precisão e operados a baixo custo. Nós vamos utilizar aqui um veículo chamado de MAV, né, que é traduzido do inglês, significa veículo aéreo, que é um veículo pequeno, que pode voar por até 2 horas. Como vocês estão vendo, esse é o veículo aqui que vocês estão vendo na imagem. Então, assim, considerando o plano PI,
né, um sistema de eixos ortogonais OXY, né, com sistema de eixos ortogonais OXY, situado a 60 metros de altura, considerem que a origem, né, desse sistema vai coincidir com o centro da nuvem. O que é que sabemos? Sabemos que a cada 36 segundos o centro da nuvem desloca-se 50 metros em direção ao sul, ocupando algumas posições que vamos determinar aqui, ou seja, posição 0, pêndice 0, pêndice 1 e pêndice 2, tá bom? Ao longo do plano π, como está sendo ilustrado aqui nessa figura, certo? Desconsiderando a velocidade do veículo, grandeza essa que pode ser deixada para a etapa de controle, né? Cada posição Q do veículo ao longo do plano π vai ser representado por uma matriz coluna. Assumindo que no instante em que o centro da nuvem coincide com a origem, o veículo esteja na posição Q índice 0, de coordenadas menos 2 e 0, e sabendo que para uma boa coleta de dados, o veículo deve estar a uma distância de 8 a 30 metros da extremidade da nuvem, além disso, né, todos os lados da nuvem devem ser observados pelo menos 2 vezes. Determinaremos uma trajetória a ser seguida pelo veículo. Então, escolheremos uma trajetória de tal modo que a cada lado observado da nuvem, né, a nuvem tem um deslocamento, observado pelo veículo, né, a nuvem tem um deslocamento máximo de 12,5 metros para o sul. Dessa forma, partindo de uma condição inicial, Q índice 0, através dessa nossa primeira expressão, tá bom? Nós vamos descrever a trajetória ao longo da circunferência centrada na origem e raio 2, no sentido anti-horário, partindo de um ponto Q índice 0 até o ponto P índice 0 de coordenadas 2 e 0. Isso é o que vai, essa expressão, tá bom? Esse trajeto é o que vai estar sendo indicado nessa figura, tá? De amarelo. Eu não sei se vocês conseguem ver, então eu vou só passar o mouse por cima. Então, nós vamos partir aqui de Q índice 0 até P índice 0 através daquela nossa expressão. Bom, em seguida, né, através dessa outra expressão, considerando agora este intervalo, tá bom? X variando nesse intervalo, nós vamos descrever a trajetória ao longo da circunferência, centrada agora no ponto de coordenadas 1 sobre 2 e 0, tá bom? E raio 1,5, no sentido anti-horário, tá bom? Partindo do ponto P índice 0 até alcançar um ponto Q índice 1 de coordenadas menos 1 e 0. Ou seja, isso vai ser ilustrado nessa figura, tá bom? Partindo do ponto Q índice 2, e aí essa circunferência tem raio essa semicircunferência, né, tem raio 1,5, e aí nós vamos até o ponto Q1. Com isso aqui, nós completamos a primeira volta, tá bom? Como está sendo imagem, como tem aqui a imagem, né? Nós partimos de Q0 até P índice 0, e aí nós vamos até P índice 1. Isso tudo através de matrizes, tá bom? E agora, né, nós vamos determinar a trajetória da segunda volta. Então, vamos considerar, então, essa expressão, com o x variando de menos 2 até 2, tá bom? E aí nós vamos descrever a trajetória da circunferência centrada no ponto de coordenadas 1 e 0 e raio 2, também no sentido anti-horário, né, onde Q1 ele vai alcançar até o ponto Q2 de coordenadas 3 e 0. Vai ilustrar essa nossa figura, tá bom? Partindo de Q1 e aí nós vamos até esse ponto Q2. E aí, por último, né, nós vamos usar essa nossa outra expressão, com x variando agora de 0 até 3, dessa maneira, ou seja, está decrescendo. Aí nós vamos descrever a trajetória da circunferência, sobre a circunferência, né, centrada no ponto 3 sobre 2 e 0, tá bom? E raio 1,5, né, também no sentido anti-horário, partindo de um ponto Q2 até a origem, né, como está ilustrando aqui essa figura. Então, nesse caso, nós vamos partir de Q2 até o ponto P, até o ponto de origem. E aí, com isso, a gente completa a nossa segunda volta. E aí, fazendo todos aqueles procedimentos, né, seguindo tudo que foi feito, nós vamos gerar justamente a trajetória do veículo centrada, a trajetória do veículo, né, em torno da nuvem, tá bom? E, assim, tudo que eu falei até agora, né, foi para orientação no sentido anti-horário. Mas tudo que foi feito, podemos fazer de forma análoga, né? Nós podemos desenvolver no sentido horário. Então, tudo que foi feito da mesma maneira, só que nós consideramos mudando o intervalo do x. Se o x está crescente, vamos colocar ele decrescente, tá bom? E assim nós conseguimos orientar todos esses arcos, né, no sentido horário, tá bom?
Essas são as minhas referências, né? Eu agradeço a todos por permanecer, por assistir, tá bom? E muito obrigado a todo mundo, né? Muito obrigado a todos. Eu vou tirar aqui, tá bom? Deixa eu parar a transmissão. Sem áudio, Cleidaldo. Agora sim. Eu não sei se tem a opção de aplauso aqui no Meet. Tem não, né? Eu faço assim mesmo. Eu sinto falta, mas é assim mesmo. Pois é, pessoal. O Gerson, já trabalhei muito com o Gerson, já fiz várias perguntas para ele. Agora eu deixo com a banca, para ver o que a banca tem a dizer, se ela acha que esse trabalho é viável para o programa ou não. E, para começo, eu passo a palavra para o professor José Santana, que é o nosso visitante ilustre. Com todo respeito ao Ítalo, viu, Ítalo? Não fica com ciúme, não. Tá certo. Tá mais longe, né? Vem de mais longe. Eu queria agradecer, né, ao convite, né, do Celinaldo, tá? É uma grande honra tá podendo participar de uma defesa, tá bom, aqui da Universidade Federal do Piauí, tá? Queria parabenizar aí o Naldo e o Gerson pelo trabalho. Eu gostei bastante aí do trabalho trabalho muito bom mesmo, né? E já está em cima, né, de um outro trabalho, né, que inclusive já foi aí publicado numa revista da PMO, né, pelo Naldo e outro aluno. Eu fiz algumas observações, tá, no trabalho, mas nada que interfira muita coisa ou que tire o mérito, né, do trabalho. Eu vou apresentar aqui as observações, eu não vou me estender muito, tá, não vou falar talvez de todas, tá bom? Então eu vou, com a permissão de vocês, eu vou apresentar aqui o PDF que eu fiz as observações. Vocês já estão vendo aí? Já, começou, Santana. Ok. Então, deixa eu descer aqui um pouco, né? Tá, então, a primeira... Tá meio zoado aqui o editor que eu fiz, ele bagunçou um pouco. Eu vou explicar algumas coisas, né? Aí, mas qualquer dúvida pode estar até me perguntando, né? Quando eu enviar o arquivo, esse arquivo aqui eu vou enviar, tá bom? Pro Naldo e por Gerson. Então, a primeira coisa, né, sobre o número de página, né? Não tem, vocês verem aqui, não tem a paginação, tá bom? Em particular, para mim, né, que gosto de imprimir e riscar as coisas, né, como eu fiz, eu tive que fazer a minha própria paginação, tá? Então, essa é a minha primeira reclamação, na verdade, né? Que aí, esqueceram de colocar o número de páginas. Bom, então, mas isso foi só... Aqui é só uma... Aqui no início, né, da introdução, tá? Aqui é um... aqui você vem falando, né, das escolas, tá? E aqui, né, vocês começam esse parágrafo aqui, né, um problema clássico no campo da robótica, né, parece que aqui, de repente, mudou aqui da água para o vinho, né, mesmo falando por outro lado, né, acho que deveria ter alguma outra conexão aqui, né, para motivar, né, aí, né, para motivar, vamos exemplificar, acho que deveria ter alguma conexão aqui, tá? Aqui só são errinhos aqui de português, tá? Então, acho que aqui talvez não precisa dessa frase, né, aqui não tem o S, aqui deveria ser se, né, irá se deslocar, aqui são só alguns errinhos, tá? Aqui eu marquei seção 1, né, eu vi que vocês são bem sucintos, assim, no índice, né, foram só 3, de certa maneira, só 3 capítulos, né, eu digo fora a conclusão e referência, né, mas aí eu pelo menos, né, geralmente o pessoal coloca capítulo, né, isso aqui é só uma sugestão, né, em dissertação eles colocam capítulo, né.
Aqui é suas, né, um errinho aqui. Aqui seção, aqui está seção minúsculo, né, em minúsculo, como é o nome próprio aqui. Os dois aqui acho que deveria ser maiúsculo. Tá. Aqui é aqui já é um pouco de matemática, né? Então, vocês definem aqui, né, definem uma reta, né, a reta R, né, e vocês colocam aqui dois semi-eixos, né, o semi-eixo OA, o semi-eixo OB, e aí o semi-eixo OA, vocês definem por essa letrinha aqui, né, epsilon. Aí vocês usam ela para definir aqui distância, né, vocês pegam, né, XY pertencente ao E, ou seja, o semi-eixo OA. Só que na definição aqui, né, vai ter um Y, né, na semi-reta OB, ou seja, que vai ser a parte negativa, né? Então, aqui eu coloquei uma sugestão, acho melhor, né, essa parte aqui, ó, pertencente à reta R, né, em vez de colocar o semi-eixo epsilon, né, porque aí o Y aqui, ele tá fora, né, desse semi-eixo, tá? Eu não entendi bem, assim, porque também a definição do semi-eixo, né, vocês não usam mais no resto do trabalho, né, então acho que talvez não teria, talvez, tanta necessidade em definir o semi-eixo. Talvez só falar, né, falar que eu digo assim, bem, semi-eixo OA, semi-eixo OB, né, mas não, talvez dar uma letra para ele. Aqui é só um erro em digitação, né, que deveria ser O, né, em vez de 0. Descer mais um pouco aqui. Aqui é só o nome da figura, né? Eu não acho elegante, né, o nome da figura ser uma expressão matemática. Né? Tem algumas outras figuras também que vocês escrevem assim. Tá, aqui, né, o Y é minúsculo, né, assim como esse xzinho aqui. Essas duas expressões aqui, né, eu acho que vocês queriam colocar o semi-eixo no O e no OB, né, no A e no OB. Só que vocês só mudam a letra aqui, né? E aí, como a letra aqui é arbitrária, então quer dizer, essas duas expressões aqui, elas são iguais, né? Significam a mesma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa, o Y aqui é maiúsculo. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou falar, talvez, das coisas mais importantes, né? Deixa eu descer aqui. Tá, aqui é só, né? Deveria ser diagonal secundária. Aqui é a identidade. Deixa eu descer aqui para mim não me alongar muito. Tá, aqui, né? A proposição escreve, de certa maneira, esse resultado aqui duas vezes, né? A matriz identidade de qualquer ordem é simétrica, e aqui a mesma coisa, né? Também uma proposição com resultado. Eu acho que não precisaria, né, ter os dois aqui, tá? Certo? Aqui embaixo, eu puxei uma setinha aqui para baixo, em que vocês colocam, né? É uma observação, né? Que a matriz, né, simétrica, a diagonal principal, né, é 0, tá? E aí, isso aqui não tem, né, vocês colocam aqui mesmo com uma frase solta, né, eu achei um pouco solta. Vocês poderiam observar aqui em cima, né, que quando você pega a transposta, né, se mantém a diagonal principal, né, então vocês poderiam colocar essa observação aqui, e aqui embaixo, né, bem, isso aqui vem de onde, né, lá da observação, né, como a transposta, né, ela não muda, então ela se permanece, então para ser positivo e negativo ao mesmo tempo, né, a única maneira de ser é 0. Então, tá, aqui, né, aqui é uma proposição que diz o seguinte: o produto de duas matrizes ortogonais é uma matriz ortogonal, né, e aqui, ou seja, eu teria que provar aqui, né, a simétrica de AB vezes AB da identidade, né? Simétrica que eu digo é a matriz transposta, né? Desculpa. Matriz transposta, é que você pega a conta está quase certa, né? Que eu digo, mas só deveria ser a transposta aqui, né? Deveria ser AB a transposta, né? Que aí daria identidade. Eu até coloquei aqui, né? A conta é praticamente a mesma, só que aí mudando aqui esse menos 1 por T, né? Ficaria do mesmo jeito, né? Aqui.
também é o inverso, né? Trocar os lugares aqui de A e B, e aqui, isso aqui vai dar identidade, né? Certo? Deixa eu ver se tem algo mais. Aqui é só para melhorar aqui, como só tem um índice, né? Colocar 1 aqui. Alguns lugares, né, tá faltando terminar a frase, né, com ponto final. De certa maneira, esse aqui é um dos exemplos. Tem alguns outros. Aqui nessa proposição, tá, quando eu tenho, né, lamb, aqui um escalar multiplicando uma matriz, né, de ordem n, né, esse lamb dele sai para fora elevado à ordem, né, do determinante, né? Então, só rever aqui essa proposição, e aí o exemplo também é a mesma coisa, né? Rever aqui o exemplo. Aqui, né, quando vocês vão definir, né? Passa assim, pega um ponto do R2, vamos definir, né? Vamos, na verdade, fazer de certa maneira, uma abjeção entre o R2 e o mundo das matrizes 2, 1. Né? Eu só não achei elegante essa anotação, né? Anotação, por exemplo, esse aqui é um par ordenado, né? Que tem lá na teoria de conjuntos, né? Ele é um conjunto, né? O par ordenado, e aí você pegou o par ordenado, né? Transposto, né? Para indicar que é matriz. Acho que não tem nada de errado aqui, mas eu só não gostei da anotação mesmo, né? Da anotação, o par ordenado transposto, certo? Acho que talvez ficaria melhor escrever, né? Como que existe uma relação biunívoca, né, entre os pares ordenados e o mundo da matriz 2, 1. Mas isso aqui é pessoal, tá? É algo... Deixa eu ver aqui se tem mais algo. Assim, no teorema, achei legal, né, na verdade, os resultados. Né, esse aqui é o teorema, né, que vocês escrevem, né, na verdade, os 3 teoremas, né, que a circunferência, né, de centro PO, né, como sendo dessa maneira aqui, esse conjunto, né. Aí, pelo menos, pelo que eu entendi, né, o que o corolário está dizendo, né, ele está explicando, na verdade, como é que essa igualdade, né, bem, essa igualdade aqui, ela não é, de certa maneira, única, né, eu tenho, na verdade, aqui eu tenho 2 cópias de circunferências, né? Tenho 2 cópias aqui de circunferência. A igualdade de conjunto está certa, né? Aqui. Acho que poderia, talvez, até esse, né? O corolário ser o teorema, né? Esse aqui, que acho que fica bem mais... Claro, nesse aqui ele explica bem como é que se divide lá os 2 conjuntos, né? Você pode até me corrigir aí se eu entendi certo. Tá, deixa eu ver aqui se tem... Tá, esse exemplo aqui é o exemplo do teorema 2. Deixa eu só subir aqui um pouco, ó. Teorema 2, né? É um exemplo do teorema 2, mas acho que a expressão que aparece aqui é do teorema 3, tá? A expressão que aparece. Então, eu coloquei aqui para rever o exemplo, tá? Que eu acho que talvez só está no lugar errado, né? Acho que deveria estar um pouco mais lá para baixo. Teorema 3. E aqui o ponto, né? Houve até uma confusão aqui, esse ponto aqui não pertence a esse conjunto, né, porque a circunferência, né, de centro 2, as coordenadas estão entre -2 e 2, né, desculpa, de raio 2 e centro na origem. Só para ver aqui o exemplo. Uma outra coisa, né, que às vezes aparece, né, é a circunferência de centro R, né, essa anotação aqui, né, vocês estão escrevendo assim, né, a anotação desse jeito aqui, aí depois muda um pouco, né, para essa anotação. Acho que ficaria melhor escrever só de uma maneira, né, só assim. Isso aparece só algumas vezes, né, aqui é um exemplo, né, aparecem em outros lugares também. Né? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Isso aqui é a parte muito bacana, aqui é a parte de aplicações, acho que aqui eu não fiz nenhuma observação. Aqui eu acho que é importante, talvez, nesse capítulo, né, de aplicação,
separar essa parte aqui, né? Vamos dizer assim, a parte das contas e a parte do exemplo, né? Talvez colocar aqui como talvez uma subseção, né? De um exemplo aqui, né? Porque aqui, tipo, tem um ponto, tá? E aqui vocês vão começar a falar de um exemplo, certo? Tem algum... Aqui é o problema, né? Acho que deveria talvez destacar um pouco, né? O problema, tá? Aqui na conclusão tem um errinho aqui só de, né, 2 palavras repetidas. Aqui eu acho que, né, este trabalho pode e deve ser utilizado, né, por professores. Eu achei só a frase um pouco agressiva, né? Poderia, né, colocar pode e deveria ser utilizado, né, e não colocar mesmo imperativo, né? Ou pode deixar só este trabalho pode ser utilizado, né? Certo? Achei. Então, essas aí são as minhas sugestões, né? Como eu falei, não tira aí o mérito aí do trabalho, né? Que eu achei de verdade assim um excelente trabalho, né? Então, novamente aí quero parabenizar, tá, o professor Celinaldo e ao Gerson e agradecer aí novamente pelo convite. Nós é que agradecemos a sua paciência, professor. Eu passo a palavra agora para o professor Ítalo, para ver suas considerações. Boa tarde a todos. Quero agradecer também ao Cleidinaldo e ao Gerson pelo convite, né, participar da banca. Eu sou coordenador atual do Profmat, né, e gostei muito do trabalho, né. O tema é realmente um tema voltado ao Profmat, né. Vocês buscam dar uma... Tem a parte matemática, era a caracterização das matrizes, né, como em função de... caracterização de circunferência em função de matriz, muito interessante mesmo, gostei bastante. E a aplicação em matrizes, né? Só isso já seria uma aplicação de matriz no ensino médio, mas além disso vocês dão uma aplicação, né, no caso do robô autônomo, né? Então realmente eu gostei bastante, né? Então no tema em si, gostei bastante, tá? A contextualização do tema, as aplicações, né? Muito interessante. Também considero a novidade, assim, não é um tema recorrente assim no Profmat, né? Não é um tema assim, não é um tema que é abordado, que tem muitas dissertações, né? Eu nem sei, talvez tenha só da Marina, né? Não sei, não tenho certeza, mas não é um tema que, por exemplo, congruência, né? Congruência deve ter congruência módulo M deve ter 100 dissertações, né? Então é um tema, é uma novidade, então isso enriquece o Profmat, tá? Gostei também da parte de imagens, né? Vocês colocaram muitas imagens que você ajuda a guiar o leitor, tá? Então, gostei bastante dessa parte. Assim, nos exemplos principais, tem mais, né? Isso aí é bem legal para guiar o leitor. Vou ter uma parte de detalhes, né? Por exemplo, na parte matemática, vocês foram bem detalhistas, né? Fazem as contas completas, né? Então, eu gostei bastante. Isso aí ajuda também ao leitor, né? Fica um trabalho bem... Como deve ser a dissertação, né? Você tem que abrir as contas mesmo, tá? O resumo também, bem sucinto, mais de estudo sobre o trabalho, tá? Gostei bastante. Então, em geral, o tema é interessante, a abordagem de vocês é interessante, a parte da matemática tá bem escrito, tem muitas imagens para guiar o leitor, tá? Então, o resumo tá bacana. Então, em geral, gostei muito do trabalho, parabéns, né? Agora eu vou à parte de críticas construtivas, né? Como o professor Zé Santana comentou, também a introdução, ó. O resumo eu gostei bastante, né? Eu julgo assim, na minha opinião, né? O resumo está bem escrito, a parte dos teoremas até o final também está muito bem escrito, a parte das preliminares tem alguns eu vou passar para você, algumas correções ortográficas, coisas menores, umas coisas de matemática que o professor José Santana também mostrou. Teve uma coisa, Gerson, que eu pedi para você, não gostei tanto do uso excessivo lá daquelas equivalências, tá? Na parte disciplinar, você pode tirar aquilo e botar um daí, um logo, um portanto, tirar aquele eu marquei, né, no PDF, aquele excesso de equivalência, vai ficar seu trabalho até mais bonito, certo? E para um posterior escrever um artigo, o professor Clerinaldo aí tem ajudado bastante no nosso programa, incentivando os alunos dele a escrever artigos, fica mais, a estética mais interessante, né? Então,
nessa parte das preliminares lá, tirar aquele excesso de equivalência. Você pode usar em alguns locais uma linha completa, né? Mas passar, por exemplo, de uma matriz para outra aqui embaixo, de umas igualdades, né? Tirar isso, botar um ponto final, botar um portanto, tá? Um daí, um logo, certo? Então, na parte das e a introdução, como o professor também comentou, eu acho que precisa melhorar um pouco, né? O resumo está ótimo, mas depois que a pessoa lê o resumo, ela vai para a introdução. Então, se a introdução não vender bem o trabalho, a pessoa já desiste de ler, certo? Então, como o professor Santana comentou, também coloquei as observações para deixar a estrutura lógica um pouquinho melhor, certo? Isso aí vai enriquecer o trabalho de vocês. Na parte matemática, né, na parte dos teoremas, eu queria só comentar, Gerson, se tu puder abrir o teu... Coloque aí no teorema 1, por favor. Deixa eu abrir aqui. Compartilhar. Vou abrir a dissertação, né? Isso. Não, pode ser o slide mesmo. Slide, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu acho que lá na dissertação, a numeração, acho que o teorema 1 é o 2, tá? Não, é porque eu fiz uma mudança. Mas não tem problema, não. Eu vou te passar a ideia. Abre aí. Deixa eu apresentar. Pronto? Pronto, tá compartilhando. Coloquei no teorema 1. Tá aqui. Esse aqui é o teorema 1. Então, teorema 1, aí vai passando aí a demonstração. Vai passando aí até chegar no 2 agora. Ó, teorema 1, tu fez bastante conta, correto? É. Aí vai lá, agora vai até o teorema 2. Tem corolário também. Aí, ó, eu tenho uma dica, eu vou deixar uma dica. Dá para demonstrar o teorema 2 usando o 1 sem fazer tanta conta. Porque, na minha opinião, no 1, você já fez toda a conta que precisava, certo? Então, eu deixei lá anotado uma dica aí para você, Jéssica, você provar o teorema 2 de um modo mais rápido usando o 1. Sem precisar você fazer essa conta toda de novo. Aí vai ajudar vocês também, tanto como deixar a dissertação mais clean, né, mais limpa, quanto na hora de posteriormente escrever um artigo, certo? Então, o teorema 2 e o corolário dele, vocês conseguem obter do teorema 1 e do corolário do teorema 1. Então, dá para deixar... É mais uma observação, né? Eu coloquei lá escrito aí, depois vou mandar para o Cleidinaldo para te passar, tá? Então, dá para economizar, vamos dizer, economizar espaço, principalmente no artigo, né? Dá para obter esse resultado usando o resultado anterior sem refazer as contas todas, certo? Okay. Então, minhas observações eram essas, mas realmente estou bastante feliz com o trabalho, um trabalho bem interessante. Gostei bastante da parte de aplicação, das imagens, da contextualização, né, da parte de matriz. Então, realmente está de parabéns, Jéssica. Parabéns, Cleidinaldo. Obrigado. Isso aí, eu agradeço muito, Ítalo, por sua disposição para estar fazendo essa correção. Mais uma observação, esqueci. Parabenizar o Gerson. Gostei muito da apresentação, Gerson. Mostrou segurança, mostrou domínio, preparou bem a parte lá do GeoGebra para mostrar para a banca, né, explicar melhor. Então, realmente, a sua apresentação também foi ótima. Viu? Obrigado. E aos demais? Tem alguma pergunta, pessoal? Sugestão, comentário? Dalton, Rodrigo, Leonardo, Giovana, Erismar, Laércio, Rodolfo. Queria só dar os parabéns aí pro Gerson, a apresentação foi muito boa, realmente. Viu? E eu espero ter ajudado também. Um abraço, irmão. Sucesso. Valeu, obrigado, cara. Eu também vou dar meus parabéns. Gostei muito também Gostei muito da apresentação dele. O trabalho foi magnífico, viu? Parabéns, Gerson. E o professor Cleidinaldo, seu orientador. Obrigado, doutor Emar. Parabéns, Gerson, aí, pela apresentação. O professor Cleidinaldo também aí, por ter orientado o Gerson, viu? Todos dois estão de parabéns pelo trabalho. Obrigado, doutor Laércio. Sim, então, a parte da avaliação a gente faz assim, ao vivo, como é? Antigamente tinha aquela saída. Não, pode fazer o seguinte, Cleidinaldo. Você pode abrir um novo link, aí você e o professor
professor José Santana, aí vamos decidir, né, sobre se vamos aprovar ou não, né, a dissertação do Gerson, né? Entendi.